base do sermão dessa noite e que faremos a exposição durante a pregação nessa noite. Mateus, capítulo 15, versículos 1 ao 20. Assim diz o Senhor. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. E isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, respondendo, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, eis a tua palavra que foi lida diante do teu povo nessa noite. Um povo que carece, Senhor Deus, do teu ensino. Que carece de entender a diferença entre aquilo que é exterior e aquilo que é interior. Que necessita de discernimento para saber o que provém dos homens e o que provém de ti. Um povo, Senhor, que necessita da tua instrução para te servir, não por medo, mas por amor, Senhor. Para te honrar não apenas com os lábios, mas de todo o coração. Portanto, Senhor, fala aos nossos corações e que através da tua palavra sejamos transformados e aperfeiçoados. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o século XVII
especialmente o período compreendido ali entre os anos de 1660 a 1688, nós podemos dizer que foi o mais trágico e sangrento de toda a história da Igreja da Escócia. Uma igreja que remonta às nossas origens como presbiterianos, como cristãos protestantes reformados. Após a restauração da monarquia, os reis Carlos II e Jaime VII da Escócia exigiram que os escoceses aceitassem o rei como cabeça da igreja, por conta da supremacia real, e que, portanto, abandonassem o pacto solene, no qual eles declaravam se submeter apenas a Jesus Cristo como Senhor e Rei e cabeça da igreja. A recusa, disseram eles, em prestar este juramento de conformidade, em não frequentar as igrejas estabelecidas pelo rei, indo, ao invés disso, se encontrar naquilo que ficou convencionalmente chamado de conventicles, configurava então para a coroa um ato de desobediência civil, e não apenas desobediência civil, mas também religiosa, punível com a morte. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, no início deste capítulo 15, nos traz também um dos mais importantes e significativos relatos acerca do ministério de Jesus enquanto ali na Galileia. Se tivermos prestado atenção na leitura que fizemos, nós vamos ver que Jesus estava prestes a deixar a Galileia para um breve retiro no norte, antes de seguir para o sul, em direção a Jerusalém. Mas as coisas que Jesus disse nesta ocasião, irmãos, é que se destaca dentre os seus demais discursos, entre os seus demais ensinos, entre muitas das outras parábolas que se utilizou o Senhor Jesus para ilustrar aquilo que ele pretendia ensinar aos seus discípulos, às multidões que o acompanhavam e até mesmo aqueles que o perseguiam. No caso, escribas e fariseus. Ao ler esse texto, irmãos, eu posso me juntar a outros pastores ao longo da história e pensar em uma série de episódios terríveis que ocorreram na história da igreja e que poderiam ter sido evitados se as igrejas tivessem dado ouvidos a isso que o Senhor Jesus nos fala hoje aqui. Logo, irmãos, eu quero exortá-los a que tenham atenção às palavras de nosso Senhor hoje aqui. Que procuremos entender, e não apenas entender, mas guardar no nosso coração e meditar durante o decorrer de toda essa semana, e eu diria, não apenas dessa semana, de toda a sua vida. Sendo assim, retornemos então ao texto e atentemos para o que Mateus diz logo no início desse capítulo 15. Observem aí que ele fala que alguns dos escribas e dos fariseus, vindos de Jerusalém, nós podemos dizer até que era uma comitiva destes homens, se aproximaram de Jesus. E isso é interessante. Vejam bem, eles se aproximaram de Jesus e provavelmente, irmãos, não foi uma aproximação fortuita.
Não é porque de repente estavam passando por ali e viram aquela multidão e foram ver o que é que acontecia. Não, eles sabiam o porquê daquela multidão, eles sabiam quem era aquele que estava a pregar para eles e a realizar grandes sinais no meio deles. Eles sabiam de antemão quem era. E, aliás, esse era o objetivo da visita deles ali, era a razão deles terem saído de Jerusalém e ido até onde estava Jesus, exatamente naquele dia. Porque certamente já tinham ouvido acusações do tipo que ele quebrava a lei do sábado, que ele permitiu que os seus discípulos colhessem espigas no sábado, que ele curou enfermos no sábado. Então, provavelmente, eles chegaram ali e se aproximaram e começaram a ouvir e observar tudo o que acontecia com Jesus e com os seus discípulos. E é por isso, então, que a partir disso eles perguntam a Jesus: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Vejam que esses homens, irmãos, essa delegação formada de escribas e fariseus, vindo de Jerusalém, foram enviados para investigar Jesus, exatamente como haviam investigado a João Batista. Eles não se contentaram apenas em ouvir o que Jesus dizia, para depois disso relatar aos seus superiores em Jerusalém o que haviam ouvido e visto. Não, eles estavam procurando algo que levantasse dúvidas sobre a ortodoxia de Jesus. Sabe, aquelas pessoas que vão para conhecer outra, mas já vão mal intencionados. Não é que eles vão com a vontade de aprender, irmãos, ou de constatar algo. Eles já vão com o intuito de procurar naquela pessoa algo para ser utilizado na própria narrativa que eles construíram antes. Com toda a malícia dos seus corações. E vejam que, sendo assim, eles acabaram por encontrar uma oportunidade para isso. Ora, e como isso aconteceu? Quando isso aconteceu? Quando eles observaram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer o pão. É interessante isso, né? Porque para muitos de nós, principalmente aqui no Nordeste, isso é um costume nato. Agora vocês já sabem a origem disso. Ao observarem isso, é que eles então indagam Jesus com as seguintes palavras: ora, por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Ora, irmãos, notem que a pergunta deles é uma pergunta capciosa, irmãos. É uma pergunta eivada com uma acusação grave contra Jesus e os seus discípulos. Para eles, os discípulos de Jesus transgrediam a tradição dos anciãos. E ele, Jesus, era conivente com aquilo. Era conivente com a transgressão deles. Digamos assim, Jesus passava pano para eles. E diante disso, duas coisas precisam ser esclarecidas aqui antes de nós avançarmos. Primeiro, o que eles chamaram de transgressão. Segundo, o que era essa tradição dos anciãos. Quanto à transgressão, irmãos, era com respeito ao fato de comerem pão sem antes lavar as mãos. E o termo que eles utilizam, biblicamente falando, seria equivalente a um pecado. Para eles era um pecado, era quebrar a lei de Deus. Agir daquela forma era quebrar a lei de Deus para eles. Já quanto à tradição dos anciãos, essa dizia respeito à regulamentação que
haviam sido impostas por antigos rabinos e entregues à atual geração, referentes às purificações cerimoniais das mãos antes e durante as refeições. E esse, irmãos, é o grande ponto aqui. O suposto pecado que eles estavam acusando os discípulos de Jesus de haver cometido era no tocante não à lei de Deus, mas à tradição rabínica. Não por eles terem transgredido um mandamento de Deus, mas por terem transgredido um mandamento dos seus rabinos. É por isso que eles dizem, eles transgrediram a tradição dos anciãos. Ora, irmãos, o Antigo Testamento tem leis abundantes com respeito à pureza e à limpeza ritual. Se nós bem lembrarmos, os sacerdotes eram obrigados a lavar as mãos e os pés antes de ministrar no tabernáculo. Porém, irmãos, nenhuma exigência semelhante foi dada a Moisés em relação ao consumo de alimentos. Todavia, os rabinos haviam acrescentado isso à lei de Deus. A Halaká, a tradição oral, foi codificada na Mishnah, os escritos dos escritos e dos rabinos, e lá está escrito que era obrigatório para todos os judeus, sempre que comessem qualquer coisa, lavar primeiro as mãos. Jesus e seus discípulos não deram atenção a essas coisas. E isso irritou aqueles homens profundamente. E vejam, irmãos, eu não estou querendo dizer que toda tradição é ruim, que a tradição é algo pecaminoso. A tradição em si, irmãos, não é algo ruim ou pecaminoso, nem muito menos antibíblico. A palavra grega utilizada aqui para tradição é paradóxis, e refere-se literalmente àquilo que é transmitido de uma pessoa para outra pessoa, ou de um grupo para outro grupo. Ora, o apóstolo Paulo fala da tradição apostólica que Jesus deu à igreja e que os apóstolos consagraram nas Escrituras. Está lá em 1 Coríntios 11, 2 Tessalonicenses 2. Ora, irmãos, a própria Escritura é um tipo de tradição, no entanto, é uma tradição inspirada, uma tradição divina, da qual nós não podemos esquecer e nem podemos deixar de discernir. Toda igreja, toda família, e toda nação tem as suas tradições, irmãos. Isso é fácil de enxergar na cultura. Por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, muitas igrejas mantêm seus vitrais coloridos, e em alguns desses vitrais nós podemos encontrar figuras que retratam um homem, um leão, um boi, uma águia. Não se tratam de ídolos, porque eles não fazem parte do culto. São vitrais que demonstram uma continuidade de uma tradição que começou muito cedo na história da igreja. A igreja de St. Andrews, lá de R.C. Sproul, é uma dessas igrejas. As criaturas retratadas nos vitrais eram usadas para simbolizar, irmãos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, respectivamente. No entanto, nenhuma dessas figuras ou destes símbolos era utilizada durante o culto. Se o fosse, seria caracterizado idolatria, mas não são. Um outro exemplo que podemos citar é quanto ao horário do culto. Hoje mesmo eu falava com um irmão mais cedo.
A tradição aqui de João Pessoa é diferente da tradição de Recife, que é diferente da tradição de Fortaleza. Já parou para pensar disso? O horário do culto. Aqui no Brasil, geralmente, os cultos acontecem em que horas? Pela manhã? 9 horas da manhã. Mas tem cidades, em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, o culto matutino é geralmente às 11 horas da manhã. Não vou longe, não. Em Recife, não é às 18h30, é às 18 horas. Na maioria das igrejas. Esses horários específicos, tão comuns, são uma tradição, irmãos. Não há nada de errado em adorar a Deus pela manhã, às 9 horas da manhã, ou às 9h30, ou às 11 horas. Não é uma regra. Não é uma lei que deva constranger a nossa consciência. É uma tradição. Portanto, as tradições não são más em si mesmas. O problema surge quando as tradições suplantam ou se sobrepõem à lei de Deus, à palavra de Deus. E foi precisamente isso que aconteceu no judaísmo rabínico. As tradições humanas elaboradas pelos rabinos foram tomando o lugar da lei de Deus em muitos casos. O mesmo erro incorreu a igreja de Roma. E foi exatamente por isso que um dos lemas da Reforma Protestante foi o sola Scriptura. Somente a Escritura. Todavia, até isso precisa ser explicado em nossos dias. Porque as pessoas acham que quando nós falamos em sola Escritura, nós estamos aniquilando, exterminando e repudiando toda a tradição cristã de séculos. E não era essa a intenção dos reformadores. O sola Escritura não nega o valor das tradições que enriquecem o conhecimento do povo de Deus. Não nega a importância das confissões de fé humanas. Os catecismos, como o de Heidelberg, como os de Westminster, o próprio credo niceno. O sola Escritura é uma afirmação da realidade de que existe uma fonte de revelação especial e suprema em autoridade. A única capaz de obrigar a consciência de todo o homem de modo absoluto, e isso por uma razão óbvia. É a palavra de Deus. E é exatamente movido por esse entendimento que em 1521, Martinho Lutero, quando convocado a comparecer perante a dieta imperial em Worms, instado pela Igreja de Roma e pelo Estado a retratar-se de seus ensinamentos, particularmente de sua doutrina da justificação somente pela fé, que ele então declara a solene frase: a menos que eu seja convencido pela Escritura e pela razão clara, não aceito a autoridade de papas e concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei de nada, pois ir contra a consciência não é certo nem seguro. Que Deus me ajude. Amém. Notem que, ao tomar essa posição, Lutero estava expressando a doutrina do sola Escritura, mesmo antes dela ter ganho esse nome. Um termo que nunca serviu, eu volto a dizer, irmãos, para anular ou repudiar a tradição, mas para colocá-la em seu devido lugar, subordinada. A Escritura. No entanto, a Igreja de Roma não deu ouvidos ao que disse Martinho Lutero
e muitos outros reformadores, e em meados do século XVI, na quarta sessão do Concílio de Trento, a Igreja então declarou que a revelação especial da verdade de Deus se encontra tanto na Escritura como na tradição da Igreja, tendo, portanto, uma fonte dupla de autoridade máxima. E nós estamos falando de uma decisão de séculos atrás, mas não vamos tão distante. No século passado, isso foi reiterado pelo Papa Pio XII. Essa declaração do Concílio de Trento foi reiterado no dia 12 de agosto de 1950 pelo Papa Pio XII, através de uma encíclica papal chamada Humani Generis. Ali estava sendo reafirmado que o magistério, o ensinamento exercido pelo Papa e pelos bispos em comunhão com ele, é a única autoridade divinamente estabelecida para a interpretação autêntica do depósito da fé, ou seja, da revelação bíblica. Logo, todos os teólogos deveriam estar subordinados ao magistério e não deveriam apresentar suas opiniões como doutrina da igreja antes de ser aprovado pelo magistério. Em 1950, irmãos, isso. Há 75 anos atrás. Então, olhem para isso e percebam que o mesmo tipo de debate estava acontecendo em Israel, há 2000 anos atrás. As tradições dos rabinos começaram a ocupar um lugar de autoridade equivalente à palavra de Deus, e em alguns casos chegaram a suplantar a autoridade das Escrituras, levando muitos dos líderes religiosos de Israel a preferir as suas tradições que o mandamento do Senhor. Agora você vai entender, irmãos, por que Jesus respondeu tão indignado àquela falsa acusação. Era porque os escribas e fariseus estavam questionando Jesus não sobre a violação de um preceito bíblico, mas sim de uma tradição criada pelos homens. Jesus, então, os responde e os ensina acerca de quem eram de fato os transgressores ali. Quem era de fato os transgressores ali? Não de meras tradições humanas, mas da lei de Deus. É por isso, então, que ele vai dizer a eles, nos versículos 3 ao 6, vejam aí, ele diz assim: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Ora, irmãos, Jesus estava contrapondo a eles, a fim de fazê-los reconhecer o que era de fato requerido por Deus dos homens. A lei de Deus visava a santidade. Mas Deus não outorgou aos homens estabelecer leis que contrapusessem os seus mandamentos, e muito menos leis que os complementassem, como se eles carecessem de algo a mais. E que é exatamente o que muitos tentam fazer hoje em nossos dias. Assim, conhecendo os seus corações, ele traz à luz da discussão o quinto mandamento. Um mandamento no qual expressamente Deus ordena honrar pai e mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Jesus, então, ensina àqueles homens e a todos nós hoje aqui, irmãos, que honrar pai e mãe, e eu chamo a atenção de vocês, crianças, hoje aqui, honrar pai e mãe significa muito mais do que apenas obedecer. Principalmente se a sua obediência
estiver sendo realizada apenas como um cumprimento de algo externo. Honrar pai e mãe, irmãos, Jesus vai dizer, é uma atitude interior que parte do coração do filho para com seus pais, que parte do coração do servo para com o seu senhor, que parte do coração dos menores para os maiores, dos liderados para com seus líderes. Aqui, como dizia Thomas Boston, toda obediência egoísta, ou obediência relutante, ou obediência pelo medo é imediatamente descartada por Cristo. Porque para Jesus, honrar implica em amar, em ter uma autoestima pelo seu superior, em demonstrar um espírito respeitoso, em demonstrar consideração. Uma honra que deve ser demonstrada não apenas ao pai, não apenas à mãe, mas ao pai e à mãe. Ampliando o mandamento que deve ser demonstrada não apenas ao pastor da igreja, mas aos presbíteros, mas aos diáconos. E não de qualquer jeito, mas com honra. E para honrarmos alguém é necessário haver admiração, respeito e amor. Senão não é honra. Logo, Jesus expõe aqueles escribas e fariseus que tentam conternar essa obrigação, prometendo seus bens ao templo. Ora, por quê? Porque pela tradição, eles podiam se comprometer com o sustento do templo, isso de tal forma que separavam parte dos ganhos que tinham para guardar, para quando morressem, darem como oferta no templo. Assim, através disso, eles se evadiam da responsabilidade que Deus lhes havia dado, guardando dinheiro para si mesmos. Mas para os outros, era por uma causa muito boa. Enquanto isso, deixavam seus pais abandonados e desprovidos. Sinto muito, pai, eu não posso lhe ajudar. Sinto muito, mãe, mas não dá, sabe? O bendito Salvador mostrou essa grave contradição deles. Uma contradição entre o que requeria Deus em sua lei e o que requeria os homens nas suas leis. A tradição deles sancionava um comportamento imoral que culminava na violação do mandamento de Deus. Por isso Jesus diz, vocês têm anulado o mandamento de Deus por causa da sua tradição. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, não há nenhuma lei de Deus que diga que meus discípulos precisem lavar as mãos antes de comer um pedaço de pão. Mas há uma lei de Deus que lhes diz o que vocês devem fazer em relação aos seus pais. Vocês deveriam se concentrar mais na obediência a Deus do que na obediência aos homens. No início do sermão, nós falávamos de um dos períodos mais sangrentos enfrentados pela Igreja da Escócia. Lembram disso, irmãos? Um período onde uma lei foi imposta sobre o povo para que reconhecessem, sob juramento e conformidade, o seu monarca, o rei, como cabeça da igreja. A recusa em realizar tal juramento era considerado um ato de desobediência civil e religiosa, punido com a morte. E dentro desse contexto, nós temos inúmeras histórias, mas eu fiz questão de separar a história de duas jovens, Margaret Wilson
de 18 anos, e sua amiga mais velha, Margaret McLarlan, ou Macallan, de 21. Essas duas jovens foram presas por se recusarem a prestar o juramento e se conformarem à religião do Estado. No tribunal, ambas foram consideradas culpadas e condenadas à morte, e à morte por afogamento. Mas sabem como foi esse afogamento? As duas foram amarradas em estacas na areia, abaixo da linha da maré alta. À medida que a maré fosse subindo, elas iam sendo afogadas lentamente. Um castigo que ficou conhecido como Drowning the Stake. Margaret Macallan, a mais velha, foi amarrada mais longe da costa e, portanto, mais próximo do mar, morreu primeiro. Eles tinham um objetivo: fazer com que a mais nova, Margaret Wilson, pudesse ver o suplício da amiga e, com medo, coagida, prestar então o seu juramento de conformidade e salvar sua vida. À medida que as águas subiam e a sua amiga agonizava, eles perguntavam a ela se ela queria fazer o juramento ali. E muitos apareceram para dizer que era apenas um ato exterior, que ela poderia salvar a vida dela fazendo aquilo. Porém, aquela mulher permaneceu firme, afirmando que não poderia quebrar o pacto que tinha com Cristo, aquele a quem pertencia toda a sua lealdade. Ela não poderia fazer isso, pois o seu coração pertencia inteiramente a Jesus. Ela não poderia concordar com um ato de tamanha impiedade. Percebam que o ato de Margaret ilustra perfeitamente o que Jesus diz aqui em Mateus 15, irmãos. A sua fé não se baseava em rituais externos ou na obediência a preceitos humanos, o juramento do rei, mas na sinceridade do seu coração. A sua consciência estava cativa à palavra de Deus. Ela preferiu a morte a proferir uma mentira, a corromper o seu coração, reconhecendo um usurpador como autoridade maior da igreja. Aqueles escribas e fariseus, irmãos, não se enganem, intentavam fazer o mesmo que aqueles soldados reais fizeram com aquelas duas moças: ter do que acusar Jesus e seus discípulos para matá-los, condená-los por não sucumbir à tradição dos homens, consideradas por eles até hoje tão importantes e tão autoritativas quanto a lei de Deus. Acusaram os discípulos do Senhor de transgressores, quando na verdade quem transgredia a lei eram eles. Assim, indignado com tamanha dissimulação, Jesus vira para eles e diz: hipócritas! Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, quando disse: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Eu lhes digo, em vão me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos de homens. Em outras palavras, irmãos, Jesus declarou que aqueles escribas e aqueles fariseus eram culpados de hipocrisia. Depois declarou que eles eram o cumprimento daquilo que havia sido profetizado por Isaías, no capítulo 29, versículo 13. Um texto onde ali o profeta descreve o povo de Deus adorando em vão ao Senhor. Aí você me pergunta, mas como assim adorando em vão ao Senhor? Vejam, eles eram assíduos no templo, irmãos.
Eles eram assíduos no culto. Eles louvavam a Deus. Eles cantavam os salmos. Eles oravam. Eles apresentavam os seus sacrifícios. Mas Deus conhece o coração, irmãos. Ele sabe que eles estavam fazendo aquilo apenas exteriormente. Estavam fazendo aquilo sem ser de coração. Estavam presentes em corpo, mas ausentes em alma. E se não havia alma, se não havia o coração envolvido, não o honravam. E não o honravam, irmãos, porque não o amavam, não verdadeiramente. Os seus corações, internamente, não havia nada mais do que decadência e morte espiritual. Sabe, aquela pessoa que vem para a igreja por causa das pessoas. Então, quando as pessoas estão de boas com ela, ela vem, mas quando as pessoas estão de mal com ela, ela nem aparece. Quando as pessoas estão batendo palmas e elogiando, ela está de boas, ela é a maior crente que existe no mundo. Mas quando alguém a repreende por qualquer coisa, ela já não tem mais prazer de estar ali. Por quê, irmãos? Sabe aquela pessoa que se veste, você pensa que ela ainda está no século XVI? Não é nem uma questão de modéstia. É uma questão para mostrar que ela é mais pura do que todas as puras que existem de pureza no mundo. Mas é tudo exterior. É aquela pessoa que tem a aparência de piedade, mas o coração é lascivo. Vivem falsamente um falso evangelho, uma falsa vida. Jesus então deflagra essa espiritualidade que, como diz Hendrickson, é inútil e vazia. Essa era a espiritualidade daqueles escribas e daqueles fariseus. E não apenas aqueles, irmãos, daqueles dias, mas hoje também, em nossos dias. Por que você acha que você está fazendo um favor a Deus estar aqui todo domingo? Você acha assim, não, eu vou lá porque Deus se agrada, né? Deus se agrada. Deus acaso precisa de nós, irmãos? Não, irmãos. Deus se agrada em ver em nós a obra do seu Filho. Naqueles em que não há a operação da obra do seu Filho, Deus não sente agrado nenhum. Porque se você canta os salmos, mas no seu coração você não ama verdadeiramente a Deus, Deus não vai se agradar disso. Se você curva a sua cabeça, né? E aí, um parênteses aqui, se for mulher, bota até um véuzinho na cabeça. Todo mundo olha e diz, meu Deus, que mulher piedosa. Mas no fundo, ela pede até para alguém bater uma foto e depois postar nas redes sociais, porque é isso que ela quer. E aqui nada contra alguém postar alguma foto na igreja, na rede social, tá? O que eu estou dando um exemplo é que o objetivo da pessoa estar aqui não é Cristo. A razão da alegria dela, do contentamento dela, não está em Cristo Jesus, não está no Espírito Santo de Deus, não está na presença de Deus o Pai, aqui. Não é isso. Logo, o que são essas pessoas? Se não piores fariseus do que esses. Porque esses abertamente diziam não crer que Jesus era o Messias,
Mas e os que dizem abertamente que ele é o Messias? São piores ou são melhores? Assim, ele agora se volta para a multidão, diz Mateus aí, nos versículos 10 e 11, chamando a atenção deles para si, e passa a dizer-lhes, vejam aí, ouvi e entendei, Jesus diz. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Jesus está dizendo, irmãos, que podemos colocar todo tipo de coisa em nossas bocas que são prejudiciais aos nossos corpos. Sabe aquela coxinha lá da rodoviária? E como dizia um amigo meu, coxinha Van Damme, garantia de morte. Você olha aquele negócio brilhoso, mas ela está brilhando de óleo, de 3 dias ali, requentado. Você pode fazer isso, irmão. Sabe, aquela barraquinha no meio da feira, do lado do esgoto aberto assim. Você vai lá e diz assim, me dá um pratinho desse daí. Ou o milho daquele senhor lá de Campina Grande, que quando acabava a água da panela, ele juntava da rua e botava na panela para ferver o milho. Você pode comer o que você quiser, irmão. Isso vai fazer mal ao seu corpo, certamente. Vai lhe dar uma gastroenterite. Talvez lhe traga uma doença, uma gastrite, uma cirrose. Talvez você pegue um H. pylori, desenvolva um câncer. Mas nenhuma dessas coisas vão contaminar a sua alma diante de Deus. Pelo contrário de Jesus. Não é o que entra pela boca. Agora vocês vão entender o que Jesus está querendo dizer com isso. Não é o que entra pela nossa boca que nos contamina, é o que sai, irmãos. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Jesus está falando de linguagem, são as nossas palavras. Carregadas de sujeira, carregadas de blasfêmia, carregadas de calúnia, carregadas de mentira, carregadas de maledicência. É isso que causa impureza. O que Jesus está dizendo aqui é isso. E é interessante porque Jesus começa a dizer isso e ele é interrompido pelos seus discípulos. Olha aí o texto. Os discípulos meio interrompem e ele diz assim, mestre, olha os fariseus e os escribas. Mestre, eles não estão gostando do que você está dizendo, não. Mestre, eles estão escandalizados, mestre. Sabe o que Jesus responde a eles? Vejam aí os versículos 13 e 14. Jesus responde assim, olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, diz Jesus. São cegos, condutores de cegos. Ora, não me venham com essa, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava dizendo aos seus discípulos para não se preocuparem com isso. Jesus traz à memória deles aquela parábola do trigo e do joio. E então, ele qualifica o que eram aqueles fariseus. Eles são guias de cegos. Eles são cegos guiando outros cegos. Será possível que vocês não estão vendo do que eles têm acusado vocês, do que eles têm me acusado? Eles são cegos e estão guiando outros cegos. E sabe qual é a consequência disso? Eles vão cair numa vala, numa cova. São líderes de Araque. Líderes de Araque. Fracassados, conduzindo outros ao fracasso.
Porque há aquele líder que se preocupa em edificar, em fazer dos seus liderados pessoas melhores. Sabe aquele gestor da empresa, que não é de puxar saco de funcionário, que é sério, é comprometido, e que tem uma carreira de crescimento dentro da empresa, e quem trabalha com ele, ele se esmera para fazer deles também assim. Para lapidar os talentos. Sabe aquele pastor que às vezes não é um amigão da garotada, não é o cara das festas, do oba-oba, do uhul. Ele é sério, porém a sua vida demonstra toda a sua seriedade. E o que ele quer daqueles que foram confiados a ele por Cristo é fazer com que se pareçam cada vez mais com Cristo, abandonando as coisas que faziam antes, para fazer as novas coisas em Cristo Jesus, saindo da idade da infância e progredindo na vida madura diante de Deus. Porque a nossa vida não é um eterno acampamento de adolescente, irmãos. Então há o líder que edifica e o líder que entrete. E Jesus está falando dessas coisas hoje aqui. É por isso que Jesus, quando Pedro interrompe, Jesus diz: o que é, Pedro? Mestre, eu não estou entendendo mais nada. Como assim, Pedro? Vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não entenderam que tudo que entra pela boca vai para o estômago e é eliminado? Mas aquilo que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Jesus vai ser bem claro, irmãos, porque do coração é que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, o falso testemunho, as blasfêmias, as maledicências. O desejo de vingança. Eu lembro que eu era pequeno. E meu pai queria muito que eu e meu irmão conhecêssemos parte da história da infância dele. Eu devia ter uns 9 anos de idade. Meu irmão tinha uns 7, meu irmão mais novo. E lá no Ceará tem uma cidade chamada Acopiara. Uma cidade pequena, antes da cidade de Iguatu. Sertão sul do Ceará. E lá nessa cidade de Acopiara tem um distrito chamado Luna. Luna. Quem diria que o filho do seu Tadeu Pacífico iria morar alguns anos depois num bairro chamado Jardim Luna. Nesse pequeno distrito Luna havia uma estação ferroviária e meu avô foi chefe de estação durante a sua vida no interior do Ceará. Morou em várias cidades. Mas essa foi a cidade que meu pai cresceu. E tinha muitos amigos de infância. E sabe como é? Menino da cidade com menino do sertão, quando se juntam, boa coisa geralmente não sai, né? Para o menino do sertão, o menino da cidade é cheio de regalias e cheio de coisinhas. E eles nos colocam à prova. Eu me enfezei com um menino e nós brigamos. E na briga eu fui me aproximar do meu pai. Eu lembro que meu pai estava num bar com os amigos. E eu cheguei vermelho. E fui e contei para o meu pai. O amigo dele ouviu. E ele disse assim: quem foi que fez isso com você? Aí eu disse: foi aquele guri ali.
Aí ele chamou o pobre do guri. Disse assim: olha, fulaninho, esse menino aqui é filho de Tadeu, meu amigo de infância. E quem mexe com ele, mexe com o pai dele, mexe comigo. Esse aqui é meu e o boi não lambe. E aí ele deu um cascudo na cabeça do coitado do moleque. O moleque caiu no chão. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Eu provoquei a ira no meu pai e no amigo dele, para que atingisse uma outra criança. Isso provém do coração, irmãos. Esse tipo de males, que era o tipo de coisa que esses fariseus estavam fazendo, ou tentando fazer com aquela multidão, voltá-los contra Jesus. Entendem agora porque Jesus diz que do coração é que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, o falso testemunho, as blasfêmias. Essas coisas são as que contaminam o homem. Mas comer, Jesus vai dizer, mas comer com as mãos sujas não contamina o homem. O problema, disse Jesus, é o coração. É ali que nasce o homicídio, o adultério, a imoralidade sexual, o falso testemunho, a maledicência, a blasfêmia, em palavras e ações pecaminosas aos olhos de Deus. É pelo pecado que o homem é contaminado. Isso é colocado sob o julgamento de Deus, como disse Tiago, quando o desejo concebe, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É o coração, irmãos. O coração. Regras externas, não toque, não prove, não manuseie, não conseguem resolver o verdadeiro problema que está alicerçado no coração do homem. É lá que a maldade está arraizada. É lá que a malícia está arraigada. É lá que saem todos os males que cometemos. É de lá, irmãos. É de lá. E somente Jesus, agindo pelo seu poder e pelo poder do Espírito Santo, pode então transformar um coração assim. Somente Ele pode fazer brotar num coração assim o desejo genuíno em guardar os seus mandamentos. Somente Ele pode fazer gerar em nós genuína alegria por fazer parte do seu povo. Por estar no meio da Assembleia dos Santos, de dedicar a vida em obediência aos seus mandamentos. Somente Ele pode gerar em nós intrepidez na verdade, força e consolo para enfrentar até mesmo a morte. Até mesmo a morte. Lembram da Margaret Wilson? Os registros dizem que enquanto ela via sua amiga morrer tragicamente, brutalmente, sadicamente, afogada, à medida que a maré subiu e a alcançou e começou a bater nas suas pernas, ela não tremeu, irmãos. Ela não tremeu. Ela não se desesperou. E à medida que a água subia e as ondas batiam contra ela, cobrindo seu corpo, uma coragem, uma intrepidez e uma alegria indizível tomou conta do seu ser. E sabe o que ela fez? Com um sorriso estampado no rosto, ela passou a cantar salmos ao Senhor. Ela começou a cantar os salmos enquanto a água subia. Testemunhando assim
o que reinava no seu interior. Mostrando assim a lealdade, a conformidade exigida por Deus e não pelos homens. Que a sua alegria e a sua vida só fazia sentido de ser vivida diante de Deus com paz na consciência. Podendo maldizer, ela não maldisse. Podendo murmurar, ela não murmurou. Podendo reclamar, ela não reclamou. Podendo clamar por vingança, ela não o fez. Simplesmente se deu à vontade de Deus. E louvou e bendisse o Senhor até o último suspiro de vida. Sabe por quê? Porque o seu coração foi lavado dos males pelo sangue de Jesus. A sua boca, ao invés de proferir mentiras, malícia e engano, proferiu a verdade. Uma verdade interior que foi seguida pelo seu corpo exterior até o último suspiro. Que assim como ela, irmãos, sejamos nós também. Vamos orar?